Convido-vos a abrir as Escrituras na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1. E o versículo é o versículo 17. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O meu intento esta manhã, desde a primeira hora, é falar-vos mais sobre a segunda parte do versículo que acabamos de ler, mas é muito importante eu referir-me à primeira parte do versículo, porque nem me sentiria bem de outra maneira, até para a vossa segurança. O versículo 17 diz Paulo, e convém aqui relembrar, porque eu apenas li o versículo 17, mas isto tem um contexto, não é? E o contexto, no versículo 14, é que ele diz que dava graças a Deus, porque a nenhum deles tinha batizado, senão a dois deles, que era Crispo e Gaio. E depois ele faz referência ao facto de ter batizado também a família de Estéfanas. E além destes, ele estava a fazer um exercício de memória. E lembrava-se, batizei este e aquele, espera lá, também batizei a família de Estéfanas, e não sei se batizei mais alguém. E o que é importante eu chamar a vossa atenção é que ele no versículo 14 diz: eu dou graças a Deus porque não batizei mais ninguém. E depois diz porquê. E o versículo 17 diz: porque Cristo enviou-me, não foi para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Muito se tem dito, ou muito temos falado e referido sobre esta primeira parte do versículo 17, nomeadamente a questão do batismo na água, mas eu vou ter que referir isso. E pouco se tem dado ênfase, e eu quero dar uma ênfase muito grande à segunda parte do versículo, porque nós não andamos tanto pelo negativo, andamos pelo positivo. O que é mais importante não é tanto o que não devemos fazer, mas temos que saber o que é que devemos fazer. E muitas vezes podemos estar tão concentrados no que não devemos fazer, que neste caso é não batizar, que deixamos de fazer o que devemos, que é evangelizar. E é sobre isso, e eu quero deixar alguns pensamentos, se o Senhor me ajudar, sobre o evangelismo, que nos motive, que nos estimule, que nos incentive a esta ação tão importante. Mas deixai-me dizer uma coisa curiosa. Este assunto é muito importante, sabem porquê? Porque a cristandade é uma confusão nesta matéria. E é uma confusão porque nós vemos a cristandade de uma forma geral batizar. E quando eu falo em batizar, estou a falar batismo na água. Vemos a cristandade de uma forma geral batizar. Depois, quando nós entramos nos meandros da cristandade e vemos o que é que eles dizem e ensinam acerca dessa matéria, vamos descobrir uma grande divisão no meio da cristandade sobre esta questão do batismo. E começa logo pela Igreja Católica, de onde nós todos emergimos. A Igreja Católica, como vocês sabem, batiza crianças. E além de batizar crianças, que também batiza adultos, não batiza só crianças. A Igreja Católica batiza para perdão de pecados. O batismo é regenerador no entender da Igreja Católica. O batismo, segundo o entender da Igreja Católica, é o batismo da regeneração. Ou seja, a pessoa, ao ser batizada na Igreja Católica, nasce de novo. E no dizer deles, nasce da água e do Espírito. E, portanto, eles fazem uma grande questão na questão do batismo na água e até dizem aos pais, quando têm crianças pequenas, vocês batizem a criança quanto antes, porque se ela morre, fica numa situação complicada. Porque
Mas depois a Igreja Católica mete os pés pelas mãos e nós sabemos o que a casa gasta, porque isto agora nós tínhamos que descer à Bíblia e ver o que é que a Bíblia diz sobre a questão do batismo na água e percebermos claramente que quando na Bíblia o batismo na água estava em vigor, nós lemos na Bíblia que era batizado, por exemplo, fulano tal e toda a sua casa. E como a Bíblia diz que toda a casa era batizada, daí vem a Igreja Católica e diz toda a casa inclui as crianças. Porque a casa toda era batizada. Mas aí surge um problema. É que o Senhor Jesus Cristo, quando falou na questão do batismo na água, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. E uma criança não pode crer. Um bebê com dias ou semanas ou meses não pode crer. E quando o batismo na água estava em vigor, a pessoa tinha que crer. E por isso essa teoria de que as crianças estão envolvidas na questão do batismo na água cai por terra, porque a criança não pode crer. Aí surge a Igreja Católica e tenta ultrapassar a situação criando uma figura chamada o padrinho. E então o padrinho responde pela criança. E não responde pela criança apenas se o pai morrer. Responde pela fé da criança. E então é o padrinho que responde pela fé da criança. Mas isso é contornar e forçar as Escrituras. Depois vêm os outros que dizem: não, as crianças não podem ser batizadas. E o batismo não é para perdão de pecados. E então, deixai-me dizer, porque é o termo, inventaram, porque não tem suporte bíblico, que o batismo é uma figura de uma realidade espiritual. Isso é algo que nós não encontramos na Bíblia. E aí confundem o batismo espiritual com o batismo físico na água. E quando misturam as duas coisas, para tentar conciliar ambas as coisas, inventaram esta de que o batismo na água é uma figura do batismo espiritual. Mas o batismo na água não é figura de nenhum batismo espiritual. E quando a Bíblia fala do batismo espiritual, e em vários sítios fala desse assunto, fala particularmente na carta aos Romanos, no capítulo 6, fala em Colossenses, também na epístola aos Colossenses, quando a Bíblia fala do batismo espiritual, nunca fala em água. Nunca fala em água. E são muitos aqueles que, por exemplo, olham para Romanos no capítulo 6, agora eu gostava que vocês vissem, para Romanos no capítulo 6, e metem água aqui, porque quando uma pessoa começa a ver água onde ela não existe, está a meter água. Em Romanos, no capítulo 6, inclusivamente, e este texto é tantas vezes aplicado a quem pratica o batismo na água, nós lemos aqui, versículo 1, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ser batizado em Jesus Cristo não fala aqui em água. Ser batizado em Jesus Cristo não significa ser batizado por Jesus Cristo. Ser batizado em Jesus Cristo não significa ser batizado como Jesus Cristo. E aqui deixai-me dizer uma coisa. Há muita gente que diz: temos que seguir o Senhor Jesus Cristo no batismo. Ele foi batizado e como ele foi batizado, nós também devemos ser batizados. Mas aqui a Bíblia não diz que somos batizados como Jesus Cristo, nem por Jesus Cristo. O que é que nós lemos aqui? No capítulo 6, lemos assim, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Invariavelmente, em todos os sítios e círculos cristãos, assim chamados, onde se pratica o batismo na água, tirando a Igreja Católica, este versículo é citado até à exaustão. O versículo 4. E então eles dizem: pois, quando nós descemos às águas do batismo, é como se fôssemos sepultados. E quando ressurgimos das águas e nos erguemos, é como se tivéssemos ressurgido em novidade de vida. Isto é tudo muito lindo e muito poético. Não tem a base bíblica nenhuma. O que é que nós lemos ali no versículo 4? Porque se nós... Perdão, versículo 4. De sorte que
fomos sepultados com Ele. Notem, a Bíblia não diz aqui que nós somos sepultados como Ele, mas com Ele. Ou seja, quando Jesus foi sepultado, eu também fui sepultado. Nós não temos aqui comparação, temos realidade. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Quando Jesus estava na cruz, e eu tantas vezes tenho dito isto, o pecador perdido tem que perceber que Jesus estava a tomar o seu lugar. E ele deve-se ver com Ele lá na cruz. Eu estava lá com Ele. O castigo que estava a cair sobre Ele era o castigo que devia cair sobre mim. E a crucificação com Cristo tem a ver com isto. Mas isto não ficou por aqui. A identificação com Cristo não se fica apenas na cruz. Na sepultura, eu fui sepultado com Ele. E quando Ele ressuscita, ressuscito com Ele. E quando Ele sobe à glória, subo com Ele. E quando Ele está sentado lá nas regiões celestiais, eu estou lá com Cristo. Estou aqui. Mas a realidade é que eu estou lá. Já estou lá em Cristo. Em Cristo, nota. Ele é o nosso representante em tudo. Bem, mas eu queria chamar a vossa atenção para isto por causa da tanta asneira que se diz por aí. E a palavra de Deus deve ser estudada e devemos ser rigorosos naquilo que a Bíblia diz e não inventar. Para já, Romanos 6 nunca fala em água. Não temos aqui batismo na água nenhum. Temos aqui o batismo espiritual que aconteceu na nossa realidade quando nos identificamos com Cristo na cruz. E percebemos que estamos identificados com Ele na cruz, na sepultura, na ressurreição, em novidade de vida. Bem, na nossa passagem, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo diz porque é que só batizou poucos. E porque é que deu graças a Deus por não ter batizado mais. Diz ele no versículo 17 que fez isso, na primeira carta aos Coríntios 1, 17, que ele fez isso porque Cristo não o enviou a ele a batizar. Isto é muito significativo. Vocês imaginem que o Senhor Jesus Cristo o tinha enviado a batizar. Acham que ele agora podia dizer que dava graças a Deus por não ter batizado? Ou ia dar graças a Deus por ter batizado porque o Senhor mandou batizar? O apóstolo Paulo, convém que nós não nos esqueçamos disto, converteu-se numa dispensação em que o batismo estava em vigor. E como tal, foi batizado, porque converteu-se nessa dispensação. E também ainda batizou alguns. Mas foi no princípio. Hão de reparar que, por exemplo, ele quando se tenta recordar de quem é que ele batizou em Corinto, ele diz assim, batizei, como ele diz no versículo 14, Crispo e Gaio, versículo 16, batizei também a família de Estéfanas. Reparem bem, estes são os que ele batizou, o que se deduz, pelo contexto, que foram os primeiros, não é? Porque ele depois não batizou em ninguém. Foram os primeiros ainda foram batizados, alguns deles. Família de Estéfanas. Vamos ver quem era a família de Estéfanas no último capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios. No capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, nós lemos assim. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 16. A família de Estéfanas já estarei a alguns. Obrigado. Versículo 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Notem, diz aqui o apóstolo que a família de Estéfanas, que ele diz que é um dos que ele se lembra que batizou, é das primícias da Acaia. Sabe o que isto quer dizer? Primícias quer dizer primeiros frutos. Primícias significa primeiros frutos. Ou seja, foi dos primeiros convertidos. Lá da Acaia. Portanto, os primeiros convertidos foram batizados. Mas não os outros. Porquê? Como eu disse, o apóstolo Paulo emergiu de uma dispensação em que o batismo estava em vigor, ele próprio foi batizado e no princípio ainda batizou alguns. Mas quando o Senhor lhe mostrou que ele era protagonista de uma nova dispensação, a dispensação da graça de Deus, Efésios capítulo 3, que todos devem ler, porque ele diz que há muitos que não sabem que isso existe. E quando Deus lhe dá a dispensação da graça de Deus,
a ele, nesta nova dispensação, ele diz, o Senhor não me enviou a batizar. E, portanto, o batismo na água não tem razão de ser. E por essa razão ele diz, eu dou graças a Deus porque só batizei aqueles. Ainda bem que não batizei mais, visto que o batismo não está em vigor, visto que o batismo não está em vigor agora, visto que o Senhor não me enviou a batizar, ainda bem que eu só batizei aqueles. É assim que se percebe a linguagem dele. O apóstolo Pedro, Tiago, João, nunca poderiam utilizar esta fraseologia que o apóstolo Paulo utiliza. Eles nunca podiam dizer, dou graças a Deus porque batizei poucos. Eles também não podiam dizer assim, eu só batizei estes. Eles não podiam, muito menos eles podiam dizer assim, Cristo não me enviou a batizar. Porque Cristo aos 12 apóstolos, e estamos a falar do grupo dos 12, Cristo enviou a batizar. Deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses, porque eu sei que para a minha audiência que está aqui, isto pode ser difícil para alguns de vocês. Mas isto, se vocês tiverem alguma dificuldade, olha, estudem, se tiverem questões, perguntem, que eu estou disponível para responder a todas as questões. Há muita gente que faz uma grande confusão entre os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo. Ou seja, muita gente pensa que Paulo pertence ao grupo dos 12 apóstolos. E Paulo não pertence ao grupo dos 12 apóstolos. Aliás, basta recordar que os 12 apóstolos foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo quando ele estava na terra, entre os quais está Pedro, Tiago e João. E o apóstolo Paulo foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Jesus Cristo já estava no céu. Okay? Já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha andado aqui 40 dias, já tinha subido à glória. Foi lá da glória que ele levantou o apóstolo Paulo. Isto é muito significativo. Os 12 apóstolos têm a ver com a nação de Israel, que tem 12 tribos, 12 tronos, 12 patriarcas. O número 12 está intrinsecamente ligado à nação de Israel. O apóstolo Paulo tem a ver com esta dispensação da graça de Deus em que nós estamos a viver. Em todos os aspectos. Até no aspecto de ele ter as duas cidadanias. Ele era judeu, ele era hebreu de hebreus. E era romano. Quando os romanos o prenderam e o quiseram julgar, ele invocou a sua cidadania romana. Portanto, ele era um hebreu de pleno direito e era um romano de pleno direito. Ou seja, ele representa como apóstolo o corpo de Cristo, que é constituído por judeus e gentios. Numa só pessoa. O corpo de Cristo é formado por judeus e gentios. E é só um apóstolo. Não são 2, nem 3, nem 4 que há no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é um só corpo, onde existe uma só fé, uma só esperança, um só Deus, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículos 4 e 5. Isto é muito significativo. Bem, em Mateus, no capítulo 28, dizia eu, os apóstolos não podiam, os 12 apóstolos, não podiam dizer Cristo não me enviou a batizar. Sabem porquê? Porque em Mateus capítulo 28 nós vemos os 12 apóstolos serem enviados a batizar. Notem o que está ali escrito em Mateus capítulo 28. Lemos assim, versículo 19. Portanto, ide. O Senhor Jesus Cristo está a falar aos 12. Se quiserem, depois leiam o contexto da passagem. O Senhor já tinha ressuscitado e disse, ide aos 12, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Não era só batizar. Eu acho graça quando as pessoas às vezes dizem assim, mas o Senhor Jesus Cristo mandou batizar. Pois mandou. E mandou batizar quem? A Paulo não mandou. Não acham estranho? Ele mandou batizar os 12. E então dizem assim, o Senhor Jesus Cristo mandou batizar, portanto temos que batizar. E digo assim, boa. E o resto fazem? É que o Senhor não mandou só batizar. O Senhor diz aqui que mandou guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E eles não guardam. Não guardam nenhuma. Sabem uma das coisas que o Senhor ensinou? Mandou-os vender tudo e ter tudo em comum. Conhecem algum cristão aí que vendesse tudo e tenha tudo em comum? Eu não conheço nenhum. Então, o Senhor foi muito claro, ensinando-os a guardar todas as coisas, não é algumas. Não é aquilo que me convém. É guardar tudo.
E há muitos ensinos que o Senhor, quando estava na terra, mandou guardar, que nenhum deles guarda nem observa. Sabem porquê? Porque é impossível. A dispensação mudou. Surgiu um novo apóstolo. E com esse novo apóstolo, uma nova ordem, um novo programa, uma nova dispensação. E é disto que estamos a falar. Em Marcos, no capítulo 16, sabem que o que o Senhor Jesus Cristo mandou os 12 fazer está repartido pelos 4 evangelhos e pelos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Em Marcos, no capítulo 16, nós lemos assim. E disse-lhes, é a mesma comissão. O Senhor Jesus disse, isto que está aqui em Marcos, disse na mesma altura que disse aquilo que está em Mateus. Só que Mateus fala de umas coisas que ele disse. E Marcos diz-nos que ele, além disso, ainda disse mais. E Lucas também diz que ele ainda disse mais. E João ainda diz que ele ainda disse mais. E é conjugando os 4 evangelistas com o que Lucas diz também em Atos 1:8 que nós temos o quadro perfeito do que ele disse. E o que é que ele disse? Disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E o que é que lemos a seguir? Quem crer e for batizado será salvo. Não escamoteemos, não torçamos as Escrituras. Jesus, quando o batismo na água estava em vigor, disse, quem crer, notem, primeiro crer, e for batizado em segundo lugar, será salvo. A salvação dependia do batismo na água. Era preciso crer e ser batizado. E há muitos que quando hoje querem praticar o batismo na água, não a Igreja Católica, não é? E erradamente, como eu já disse anteriormente, dizem assim, e tal, Jesus disse para nós sermos batizados. E ele até disse que se nós crermos, somos salvos e depois devemos ser batizados. Não é isso que está aqui escrito. Aqui não está escrito, se eu crer sou salvo e depois devo ser batizado. Não é isso que está lá escrito. Leiam lá com os vossos olhos já que está lá escrito. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. O batismo tinha a ver com a salvação. E eu pergunto, fazem isso? Não fazem. Então que batismo é que andam para aí a praticar? Andam a praticar um batismo inventado pela cabeça deles? Torcido? Adaptado às suas conveniências? Eu quero dizer aqui uma coisa muito clara para que todos percebam. Nós na Bíblia nunca temos batismo na água dissociado de perdão de pecados. Nunca. Sempre o batismo na água está associado a perdão de pecados. E, portanto, à salvação. Sempre. Já vamos ver. Bem. Em João, no capítulo 20... perdão, ainda temos Lucas. Em Lucas, no capítulo 21, se não estou em erro, já confirmo. Não é o 21, deve ser para aí 24. No versículo 45, eu até vos vou dizer uma coisa curiosa, é que é incrível isto, mas é verdade. Sabem que alguns, para tentarem justificar os seus erros de interpretação bíblica, chegam ao ponto de dizer que os apóstolos eram carnais e estavam errados na decisão que tomaram, ou nas decisões que tomaram em dar a Paulo a primazia e ficarem eles para trás. Com a mudança dispensacional. Olha, sabem de uma coisa? Quem é carnal e não percebe nada da Bíblia é quem diz isso. Porque a passagem no capítulo 24 e no versículo 46 diz assim, versículo 45. Então, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabem de uma coisa? Se havia alguém que compreendia as Escrituras, eram os apóstolos. E até lemos aqui que o Senhor lhes abriu o entendimento para eles as entenderem claramente. Portanto, se havia alguém que as entendia, eram eles. E depois diz assim, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Reparem que, e vocês já vão perceber, porque eu daqui a um bocado, espero eu, vou-vos mostrar uma passagem muito significativa. Reparem que o arrependimento está associado a perdão de pecados.
E já vão ver que o arrependimento e perdão de pecados e batismo estão ligados. Aliás, esta é a declaração de Lucas sobre o que o Senhor disse. Mas temos que juntar o que Lucas disse, o que Mateus disse, o que Marcos disse. Ok? E portanto o que o Senhor mandou foi batizar. E diz que quando eles fossem batizar, lemos aqui na passagem, convinha, portanto, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. E agora lá tem o versículo 47. Começando por Jerusalém. Reparem numa coisa. A ação evangelística que o Senhor determina, que o Senhor envia, é universal. É para todo mundo, certo? Mateus diz todas as nações. Aqui diz todas as nações. Certo? Mas há uma diferença entre o universalismo de então e o universalismo de hoje. Nós hoje também temos que pregar o Evangelho a todas as nações, a todo mundo. Mas há uma diferença. Sabem qual é? É que aqui havia um privilégio. Começando por Jerusalém. E ninguém começa por Jerusalém hoje em dia. Até porque convinha que aqueles andam a pregar hoje em dia, já que acreditam nisto, fossem a Jerusalém e começassem por lá. Porque Jerusalém ainda não se converteu, sabe? Jerusalém ainda não se converteu. E a ordem é começar por Jerusalém. E depois de Jerusalém é que deveriam partir por Samaria e até aos confins da terra. Voltando a Marcos capítulo 16, que eu saltei de Marcos 16 para vir aqui a Lucas. Reparem numa coisa. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Um pormenor importante que não há nada como sermos muito claros para que não deixar dúvidas na cabeça de ninguém. Que crer é este? É quando a Bíblia fala em crer, há vários creres. Há o crer da conversão, há o crer da santificação, do crescimento da fé de eu crer cada vez mais, da minha fé crescer. Que fé é esta? Alguns chegam-nos a dizer: ai, tu não operas milagres, deves ter uma fé pequenina, porque quem tem uma fé grande, esse opera milagres. Coisa curiosa. Há uma coisa curiosa, que reparem uma coisa, isto é mesmo enganar os incautos. O Senhor Jesus disse que se nós tivéssemos fé, eu disse a eles, que se eles tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a este monte: passa daqui para ali. Era preciso ter uma fé grande. Venham um bocado dizer tudo, mas não venham cá meter areia pelos olhos dentro. Depois aqueles coitados que não são curados, nessas sessões de cura, por aí andam, chegam ao ponto de lhes dizer assim: ai, não és curado porque não tens fé. Não tem fé. Mas uma pessoa para ser curada tinha que ter fé. Onde é que está escrito na Bíblia que para uma pessoa ser curada nos dias de Jesus tinha que ter fé? Onde é que está isso? O que nós lemos é cidades inteiras serem curadas. O que nós lemos é o coxo que estava à porta do templo estar a pedir esmola. E quando Pedro, Tiago e João iam entrar, eles disseram: olha, não temos prata, nem temos ouro, não temos dinheiro para te dar, que é o que estás a pedir. Mas uma coisa nós temos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e começou a saltar e a pular e a louvar a Deus. Pergunto, o coxo tinha fé? Ele estava a pensar em dinheiro, ele estava a pensar na esmola, ele queria era prata e ouro. Porquê que andam a enganar as pessoas que isto dói na alma? Que provavelmente têm muito mais fé do que esses líderes enganadores, dizendo-lhes que a fé delas é pequena e por isso é que elas não são curadas. Que tristeza, isto é uma grande responsabilidade. Na nossa passagem, nós lemos que fé é esta. A Bíblia diz que este crer do versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem, é o crer do versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. É o crer para a salvação. E diz: e estes sinais vão aparecer em todos os que crerem. Isto, todo o crente tinha isto. Não há alguns que tinham. Todos tinham. O quê? Está cá escrito: em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Era isto que acontecia a todo o crente, não é a alguns crentes. Bem, João capítulo 20. João capítulo 20. João também nos dá uma outra parte do que o Senhor disse naquele dia, quando falou com os discípulos e lhes deu aquelas ordens. Disse isto. João 20. Disse-lhes assim. Só um momento. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Cá está o enviar. Ide por todo o mundo, batizai todas as nações. Eu vos envio a vós. O que é que ele aqui diz que os outros não dizem? Que ele disse. Disse isto. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Há aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E há aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. E agora? Porquê é que todos os que praticam o batismo na água, que não são católicos, fogem deste versículo, que é uma coisa impressionante? Porquê é que o evitam? Porquê é que não o pregam? Porquê é que não o ensinam? Porquê é que não o praticam? Estão a ver o problema deles? Porque o versículo é muito claro dizendo que aqueles a quem perdoares os pecados são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes são retidos. É claro que isto agora tinha que dar aqui uma grande explicação para vocês poderem perceber isto quando isto estava em vigor. É muito simples. Havia indivíduos na altura. Para este programa funcionar, tinha que haver dons que hoje não há. E um dos dons que então havia, que hoje não há, é o dom de ciência, que significa dom de conhecimento. Se vocês quiserem ver esse dom a funcionar na Bíblia, pensai em Pedro, quando ele falou com Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam a mentir-lhes. Disseram que tinham umas propriedades e, de acordo com o que estava estipulado, tinham que vender tudo. E eles venderam. Só que retiveram parte do preço para eles. E estavam a querer dar a ideia de que estavam a entregar tudo, quando não estavam. Estavam a reter parte do preço para eles. Estavam a mentir. Ninguém sabia. Só Ananias e Safira sabiam, marido e mulher. Mas Pedro virou-se para eles assim: porque mentiste contra o Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Foram logo detectados. Porquê? Pedro tinha um dom que hoje nenhum crente tem esse dom, que é saber se alguém está a mentir. E ele sabia que eles estavam a mentir. E foram logo detectados. E morreram na hora. Porquê é que há tantos que fazem 30 por uma linha hoje em dia e não morrem na hora? Mas na altura morresse na hora. Aquilo não era para brincar. Sabem de uma coisa? Quando o batismo estava em vigor, era muito sério. Era muito sério porque uma pessoa a ser batizada era batismo para perdão de pecados. Vocês imaginem que chegava aqui alguém e dizia assim: eu quero ser batizado. Ok? E imaginem que a pessoa que queria ser batizada, eu chegava ao pé dela e batizava. Já viram a seriedade da situação? Imaginai que a pessoa era mentirosa. Ou mesmo que não fosse mentirosa, que não estava bem esclarecida. E que estava iludida. E que pensava que era crente e não era. E eu batizava. E os pecados eram perdoados. Isto era muito sério. Portanto, eles, quando alguém se apresentava para ser batizado, eles tinham o dom de ciência e sabiam se aquilo era genuíno ou não. E se eles aceitassem a pessoa para o batismo, os pecados da pessoa eram perdoados. Se eles rejeitassem, os pecados da pessoa eram-lhe retidos. Isto hoje não funciona. Marcos capítulo 1. E eu tenho que falar nisto, sabem porquê? Por muitas razões.
razões porque eu tenho que falar isto é porque há novas gerações a virem e não sabem nada disto. E nós estamos convencidos que toda a gente sabe, ninguém sabe. Até os outros que já são antigos não sabem, ou sabem mal. E o apóstolo Paulo diz assim, eu não me canso de vos ensinar sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Porque alguns não estão seguros. E Paulo ensinava sempre a mesma coisa. E mesmo apesar de ensinar sempre a mesma coisa, ele tinha a sensação de que eles não estavam seguros. Sabem de uma coisa? Eu costumo até dizer assim, quando nós queremos saber um assunto, aliás, todos os teólogos de Bíblia, todos os que estudam a Bíblia, têm isto como princípio e é um princípio correto. Para se interpretar um assunto na Bíblia, há uma coisa que eles denominaram de a lei da primeira menção. Quando queremos saber o significado de um assunto na Bíblia, convém irmos ver quando é que a coisa acontece pela primeira vez na Bíblia. E vamos lá ver, a ver se a gente percebe. Ok? Se calhar, para nós sabermos um bocado acerca do batismo na água, se calhar convinha-nos falar com o primeiro indivíduo que andou a batizar, não? Era bom que a gente fosse falar com ele para ver o que é que ele diz. Que é para a gente perceber. E há um indivíduo que andava para aí a batizar, que até se chamava João Batista. Vamos ouvi-lo. Querem ouvi-lo? Vamos ver o que é que ele diz. Marcos 1. Antes de ouvirmos o que ele diz, vamos ver o que o Senhor disse. Versículo 4. Marcos 1, 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando. Notem o que é que ele pregava. A mensagem dele era o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele pregava batismo de arrependimento para perdão de pecados. Versículo 5. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vocês conhecem algum pregador que faça isto? Vocês conhecem algum pregador cuja mensagem é batismo de arrependimento para perdão de pecados? E as pessoas que ouvem vão ao rio serem batizados e vão lá ao rio confessar os seus pecados. Conhecem alguém? Conhecem algum caso destes? Eu não conheço. Deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses. O evangelismo vai ficar para outra altura, que é a segunda parte do versículo 17. Mas isto é importante. Alguns indivíduos dizem assim, nós temos que seguir o Senhor Jesus Cristo, Ele deu-nos o exemplo em tudo. E portanto, se Jesus foi batizado, nós também temos que seguir Jesus no batismo. Este é um dos grandes argumentos, talvez um dos mais fortes que utilizam para aí. Que argumento tão fraco. E revela uma grande ignorância acerca do batismo do Senhor Jesus Cristo. Estamos em Marcos, capítulo 1, vamos agora para Mateus, capítulo 4. Naqueles dias, quando João Batista andava a pregar, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos. Cá estava ele a pregar o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Olha o que é que ele diz. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E vai por ali abaixo. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, que era onde ele estava a pregar o batismo de arrependimento para perdão de pecados, e onde as pessoas iam confessar os seus pecados, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se. Claro. Lógico não. João não quis batizar. Já repararam? Porquê? Reparem o cenário. Eu parece que estou a ver o cenário. Rio Jordão. Uma multidão imensa. Porque toda a Judeia, toda Jerusalém, toda aquela região ia tudo ouvir João pregar. E ele pregava uma mensagem dura de arrependimento e dizia, e agora vocês, para serem purificados, tendes que ser batizados, confessando os vossos pecados aqui nas águas do Rio Jordão. E eles faziam. E no meio daquela multidão que vinha, eis que vem Jesus lá no meio da multidão. E Jesus chega lá ao pé de João Batista e disse, João, eu também venho aqui para ser batizado. E João ficou chocado. Disse, Senhor, não, tu não. Eles sim, eles são pecadores. Eles têm pecados para confessar. Mas tu não, Senhor, tu não tens pecados, tu és único. E opôs-se. Mas Jesus deu-lhe a volta.
Sabe o que é que Jesus disse? Versículo... Obrigado, já estou... versículo 15, obrigado. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele permitiu. Temos aqui uma frase mágica. Ó João, convém que se cumpra toda a justiça. E só quando ele disse isto é que João deixou e batizou-o. Prezados irmãos, as pessoas não sabem porque é que Jesus foi batizado. E é uma pena, sabem? Eu fico triste ao ver a ignorância das pessoas sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo e a quererem imitar o Senhor Jesus Cristo no batismo, coisa que não podem fazer. Vou explicar. Quando o Senhor Jesus Cristo foi à cruz, já explicamos isto muitas vezes, ele foi substituir-nos na cruz. Foi tomar o nosso lugar. Vamos utilizar a linguagem técnica jurídica. É assim. Na cruz, ele identificou-se comigo na condenação do pecado. Ou seja, quando o pecado estava a ser condenado, era o meu pecado que estava a ser condenado nele. Portanto, ele identificou-se comigo na cruz na condenação do pecado. E no processo judicial ou jurídico, uma pessoa, antes de ser condenada, os tribunais levam sempre a pessoa à confissão. Só quando as pessoas confessam é que depois são condenadas. E o Senhor Jesus Cristo na cruz identificou-se comigo na condenação do pecado. Mas antes de se identificar comigo na condenação do pecado, identificou-se comigo na confissão do pecado ali no Jordão. Para que a justiça toda e não parcialmente se cumprisse. E a justiça cumpriu-se toda quando ele se identificou comigo não apenas na condenação, mas na confissão do pecado. Quem lá ia ser batizado ia fazer o quê? Confessar pecados. E o que é que Jesus foi lá fazer? Se não tinha pecados para confessar. Mas pelos vistos tinha. Tinha lá os meus pecados para confessar e os vossos. Ele foi confessar os pecados que não eram dele. Foi confessar os meus pecados e os vossos pecados. Identificou-se comigo e convosco na confissão dos nossos pecados. Para depois ir à cruz e identificar-se connosco na condenação dos nossos pecados. E assim se cumpriu toda a justiça. E agora percebem porque é que João não queria batizá-lo. E agora também percebem porque é que João depois deixou que ele fosse batizado. E agora eu pergunto, alguém pode seguir Jesus no batismo? Então faz favor de nunca mais dizerem que é preciso seguir Jesus no batismo. E que Jesus é um exemplo para nós seguirmos. Isso é uma falsa questão e dói-me a alma, sabe? E revela uma ignorância tremenda das Escrituras. Então, mas porquê é que ninguém se preocupa em seguir Jesus na circuncisão? É que Jesus também foi circuncidado. Jesus, quando tinha 8 dias, os pais pegaram nele, levaram ao templo e circuncidaram-no. E porquê é que também não fazem isso com os vossos filhos? Porquê é que não os levam ao templo? Não podem, porque ele não está aí, nem existe. Para os circuncidarem. Prezados irmãos, eu espero que com isto, pelo menos, vocês tenham um quadro mais ou menos completo desta situação. Em Gálatas, no capítulo 2, vou terminar, a nossa hora está passada, mais que passada. Mas eu tinha que falar nisto. E depois eu de vos falar acerca da segunda parte do versículo, que é muito importante também para nós. No capítulo... na carta aos Gálatas... Nós lemos assim no capítulo 2. Versículo 1. Passados 14 anos, diz Paulo, é Paulo que está a escrever, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e nota, é importante, vocês vão ver no contexto mais abaixo que nós vamos ler, a quem é que ele expôs isto. Foi a Pedro, a Tiago e a João. Mas notem que o Tiago que está aqui já não é o Tiago apóstolo. É o Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Mas agora não, é um pequeno detalhe. Porque este Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, com a mudança dispensacional, assumiu uma posição de relevo na igreja de Jerusalém que não tinha antes. Tem tudo a ver com as mudanças que se estavam-se a operar. Só para vocês saberem, o outro Tiago, o Tiago apóstolo, que normalmente acompanhava Pedro e João,
Esse Tiago aqui já tinha morrido. Tinha sido morto à espada por Herodes. E agora o Tiago que aqui aparece é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tinha alguns meios-irmãos, porque eram filhos de José e de Maria. E um deles é Tiago, que está aqui referido, e do qual temos uma epístola escrita na Bíblia. E o outro é Judas, não os Iscariotes, mas o que temos uma epístola escrita na Bíblia também. E sabem que o apóstolo Paulo, quando se converte, ele tem uma conversão diferente. O Senhor aparece-lhe da glória e dá-lhe uma série de revelações, de que ele fala acerca disso, revelações. E numa dessas revelações ele disse: olha, tu agora vais a Jerusalém e vais expor-lhes aquilo que eu te mostrei. E o que o Senhor tinha mostrado a Paulo era um novo programa. Olha, comparando em termos governamentais, é como se tivéssemos uma nova Constituição. Ou, se quisermos de outra maneira, um novo programa de governo. Quando há um governo que está um governo em vigor e tem um programa de governo, se há outro governo que, entretanto, vai para o governo, ele traz um programa de governo diferente. O programa de governo em vigor era um. E Paulo aparece agora com um programa de governo diferente que o Senhor lhe deu. E nesse programa de governo, lemos aqui, lhe expôs o Evangelho que pregava entre os gentios. Reparem numa coisa. Não acham isto estranho no mínimo? Então, mas Pedro, Tiago e João não eram crentes há mais tempo do que Paulo? Eram. Então Pedro já não era crente há muito tempo. Ainda nem Paulo pensava em converter-se, já Pedro era crente e andava com o Senhor aqui na terra e não sei o quê. Então já não era crente. Então, e Paulo vai expor-lhe o Evangelho. A gente expõe o Evangelho a perdidos, não é a crentes. Pois é. Mas é que o Evangelho que Paulo ia expor a Pedro era um Evangelho diferente, que Pedro ignorava. Fazia parte do novo programa de governo, que é o Evangelho da graça de Deus que nós hoje pregamos. E que é diferente do Evangelho que Pedro pregava, que era o Evangelho do Reino. Agora não vou explicar isso, e sei que alguns vão ficar assim: também há o Evangelho do Reino e o Evangelho da graça, e são diferentes. São. Hão de reparar que quando o Senhor estava na terra, o que eles pregavam era o Reino. E vocês não veem nenhum cristão hoje a pregar o Reino, tirando as testemunhas de Jeová que estão erradas, não é? João Batista dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregou o mesmo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E enviou os 12 a pregar, dizendo, até disse o que é que eles deviam dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem era o reino. Eu hoje não prego o reino. Prega a cruz. A mensagem da cruz. E Paulo vai expor-lhes a eles isto que eles ignoravam. E agora reparem a reação deles. E particularmente eles estavam em estima, portanto tinham importância lá na igreja de Jerusalém, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Evidentemente não ia falar aos crentes, aos outros crentes, sem falar primeiro com os líderes, não é? Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, porque os judeus praticavam a circuncisão. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intermetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6. E quanto? Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, já não eram. Tomem atenção à descrição que ele faz. Estes crentes, que ele ainda não falou no nome deles, já vai falar, que era Pedro, Tiago e João, pareciam ser alguma coisa, eram as figuras mais importantes. Mas já não eram, porque o programa mudou. E agora quem emergiu foi Paulo. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, sabem de uma coisa? Esta expressão, nada me comunicaram, é muito importante pelo seguinte. Aqui há uns anos atrás eu vi um filme na altura da Páscoa, que era a preto e branco, nunca mais me esqueço. E estava em casa do meu pai. E estava a passar na televisão um filme a preto e branco sobre a vida de Jesus Cristo. Já nem me lembro como é que se chamava o filme, mas sei que era a preto e branco. Sobre a vida de Jesus Cristo. E sobre a vida de Jesus Cristo e sobre a vida do cristianismo, e sobre o cristianismo, os primeiros tempos. E esta parte é retratada no filme. E sabem como é que é retratada? Mal retratada. Eu na altura já conhecia as Escrituras e sabia que estava errado. Então apresentam Paulo ir a Jerusalém falar com Pedro e dizia o filme
que Paulo foi a Jerusalém falar com Pedro para receber instruções de Pedro quanto ao que havia de fazer. Visto que ele se tinha convertido, ia receber de Pedro instruções quanto ao que devia fazer. Mas não é isso que está cá. A carta está exatamente ao contrário. Diz, eles nada me comunicaram. Nada. Quem lhes foi comunicar fui eu. Eu fui-lhes expor o Evangelho, que eles ignoravam. E eles, em troca, não me comunicaram nada. Ouviram? E aceitaram ou não? Versículo seguinte. Antes, pelo contrário. Quando eles viram, é pena que muita gente tenha os olhos fechados e ainda hoje não o vê, mas eles viram. Quando viram que o Evangelho da incircuncisão, que é o Evangelho da graça, me estava confiado a mim, como a eles o da circuncisão, que é o Evangelho do reino. Quando eles viram a diferença, que me estava confiado o Evangelho da incircuncisão, como a eles lhes tinha sido confiado o Evangelho da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia. Não pensa que eu sou um apóstolo menor. Não pensa que eu sou um apóstolo de segunda classe. E se Pedro tinha a importância que tinha, e tinha, com aquilo que o Senhor lhe deu, eu não tenho menor importância com aquilo que o Senhor me deu, com eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João. Notem duas palavras mágicas aqui. Uma é viram, versículo 7, e a outra é versículo 9, conhecendo. E há tanta ignorância. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, já não eram, passado. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ou seja, apertaram-lhes a mão, concordamos. Assunto encerrado. Não regatearam, não contradisseram, não puseram nada em dúvida, assumiram. Agora tomem atenção a uma coisa muito importante aqui, que é muito importante mesmo. Queridos irmãos, vede-se pondo a cabeça a funcionar. O Senhor Jesus Cristo não mandou Pedro, Tiago e João, os 12 apóstolos, não os mandou ir às nações? Mandou ou não mandou? Com que autoridade é que eles agora negam o que o Senhor disse e resolvem dizer Paulo é que vai às nações e nós ficamos com os judeus, que é o que está no versículo 9, parte final. Nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, que são os judeus. Então eles estão a anular uma ordem do Senhor. O Senhor mandou-os a eles ir às nações e agora eles dizem que Paulo é que vai. E eles ficam só com os judeus? Queridos irmãos, houve mesmo uma mudança. E a mudança foi mesmo do Senhor. O Senhor estava por detrás da mudança. E operou em Paulo com a mesma eficácia. E eles perceberam e viram. Coisa que infelizmente muitos ainda não fizeram. Que Deus nos abençoe. Eu sei que este assunto é muito vasto. E mais poderia ser dito ao longo desta linha. Mas quero que vocês percebam uma coisa. Paulo disse, eu não fui enviado a batizar. Eu quero terminar só com uma coisa muito importante, que é para vocês ainda poderem perceber melhor, porque é um pequeno detalhe, mas que é importante. João 1. Porque dizia eu há pouco, vamos ter com o Batista, não é? Não há nada como a gente ir falar com o Batista. Aquele que era mesmo o primeiro Batista, assim chamado e conhecido. Já agora só um pequeno parênteses. Agora é que vocês vão ficar com muita curiosidade. Não foi ele o primeiro Batista. Mas as pessoas pensam que foi ele o primeiro Batista. Mas eu sobre isso não vou falar agora. Mas como as pessoas pensam que ele foi o primeiro Batista, então por amor a essas pessoas que o têm como o primeiro Batista, que ele até é chamado João Batista, vamos ouvi-lo sobre o batismo para que a gente vê se a gente se entende. Vocês já perceberam em parte porque é que ele batizava, não é? Ou para que é que ele batizava. E agora viram para que é que ele batizava, era para perdão de pecados. E agora vão ver porque é que ele batizava. Capítulo 1, versículo 30, se não estou em erro, 31. Versículo 30 primeiro. É João Batista que fala, ele fala acerca de Jesus e diz assim, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, que é Jesus, porque já era primeiro do que eu.
Versículo 31. E eu não o conhecia, diz João, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vinha por isso batizando com água. Grande questão. Para que é que... Qual era o propósito do batismo de João? Por que é que ele andava a batizar? Para que é que ele andava a batizar? Ele responde: para que Cristo fosse manifestado a Israel. Enquanto Cristo esteve a ser manifestado a Israel, o batismo na água esteve em vigor. Quando a nação de Israel, devido à sua incredulidade, rejeitou Cristo e o seu reino, Deus pôs a nação de parte e está a tratar com as nações, que é o que ele está a fazer neste momento. E agora não faz sentido haver batismo na água, porque Cristo não está a ser manifestado a Israel. Perceberam? Por isso é que Paulo disse: eu não fui enviado a batizar. Compreendem? Eu sei que isto tem mais que se lhe diga, porque isto é uma rede tremenda e é difícil de explicar isto. Mas por amor a vocês eu achei que devia vos falar nisso esta manhã. Que Deus vos abençoe.